Romanos 8, 24 diz assim. Eu não sei se a tradução de vocês está igual a minha. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Se está vendo, né? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Gente, a esperança é muito importante, não é verdade? E a esperança, ela é a mesma coisa que a fé. Só que ele está falando assim, mas eu vou ter fé naquilo que eu já estou vendo? A fé é quando você espera algo que você ainda não viu, mas você tem certeza que vem, que vai acontecer, que Deus vai te dar, que a porta vai se abrir. Glória a Deus! A fé é o firme fundamento, e as coisas que não viu, mas que você está esperando. Glória a Deus! É a mesma coisa a esperança, não é verdade? Por exemplo, eu sempre brinco com o pastor Rogério, né? Brinco não, eu estou determinando, que eu falo assim, eu vou para Israel. Eu vejo os vídeos lá de Israel. Eu falo, eu vou montar no camelo e vou subir lá onde Moisés subiu lá, que desceu o fogo do céu. Eu vou orar lá. E assim, cada vez que você vai determinando, você está declarando que vai acontecer. E eu já tenho certeza que vai acontecer. E ele fala, e nós vamos mesmo, agora eu tenho que emagrecer. Porque imagina eu, daquele tamanho, subindo, o pastor falando. Eu falei, mas isso é o quê? Eu já estive em Israel? Né? Mas eu tenho a esperança, eu tenho essa certeza, eu já me vejo lá, já me vejo subindo a montanha, já vejo eu lá conhecendo onde Jesus passou, glória a Deus. Eu tenho essa esperança significa o quê? É fé. A fé é a mesma coisa. Então eu tenho que andar nessa esperança. Mas eu não vi ainda. Isso é esperança, isso é fé. Agora, se eu já estou vendo, se já está ali, como que eu posso falar, eu tenho esperança em algo que eu estou vendo? Não é verdade? É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Mas olha aqui o 26, a nossa pregação está aqui. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda o quê? As nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha aqui para mim. Nós não sabemos. Irmão, enquanto nós estamos dormindo, o Espírito Santo visita o nosso espírito para nos preparar para as coisas que Deus tem para nós, para nos capacitar. Glória a Deus. Enquanto nós estamos ali dormindo, o nosso espírito do nosso corpo, que nós somos corpo, alma e espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, está instruindo o meu espírito, está instruindo o seu espírito. Glória a Deus. Mesmo dormindo, onde que está isso? Eu sei que está no livro de Jó 33. Depois você lê lá, vou deixar de lição de casa. Enquanto você está dormindo, não tem coisa que você fala, olha, Deus mostrou umas coisas para mim essa noite. E ficou aquela coisa registrada, e de repente, daqui a pouco você já recebe notícia, já tem resposta. Olha, bem que Deus mostrou para mim. Era o Espírito Santo instruindo o teu espírito, preparando você para a situação. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele conhece o quê? As nossas fraquezas. E ele nos ajuda. Glória a Deus. Ele sabe cada um de nós, cada nossa limitação, as nossas dificuldades, sabe, as nossas falhas. Ele sabe tudo sobre nós, glória a Deus. Mas o próprio Espírito de Deus está intercedendo por mim, está intercedendo por você. A mesma coisa está no livro de Hebreus, capítulo 4, que fala, né, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Que Jesus, ele deixou o trono dele, desceu aqui na terra, viveu como homem, então ele passou por várias tentações, porém ele não pecou, e ele entende a minha fraqueza, ele entende a sua fraqueza, porque ele esteve aqui na terra, ele se despiu da glória dele, mas esteve aqui na terra como homem, e ele passou pelas mesmas situações que nós atravessamos, e ele entende eu, ele entende você, glória a Deus. Porque ele é perfeito e nós somos aperfeiçoados nele, glória a Deus.
Então o Espírito Santo intercede por nós. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Irmãos, lembra que Deus não está olhando a aparência. Deus está olhando para onde? Lembra lá o irmão de Davi lá, Eliabe, né? Eliabe, não lembro agora o nome dele direito, acho que é Eliabe. Chegou lá, o Samuel falou, é esse. Olha o tamanho do homem, bonito, boa aparência, fala bem. Não, com certeza esse vai ser o futuro rei de Israel. E Deus falou para ele, ô profeta, eu não olho como o homem olha. O homem está olhando o exterior, né? O estereótipo, né? Deus olha para onde? O Espírito examina o que? A intenção do... Deus está olhando o nosso coração. Deus não está olhando que roupa que você tá, como que você fala, se você tem estudo, se você não tem, se você é branco, se é negro. Deus não está olhando nada disso. Deus está olhando para o nosso coração. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver um exemplo que justamente de um grande homem de Deus, mas que ele passou por uma falha grande. E para você ver que mesmo a gente sendo de Deus, pode acontecer algum descuido. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Então nós temos que vigiar, irmãos, para não cair em tentação, viu? Porque o espírito está pronto, mas a carne Então a tentação vem. Às vezes o seu espírito está até pronto, mas a carne... Né? Então vamos vigiar, né? Porque mesmo sendo de Deus, às vezes comete fraquezas, né? E é isso que nós vamos ver hoje. Gênesis capítulo 9. Diz assim, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra. E plantou o quê? Uma vinha. Lembra de Noé? O homem que andava com Deus. Um homem que vivia numa época de pecado, muito pecado mesmo. Era tanto pecado, como o próprio Senhor Jesus falar que nos dias de Noé, muitos se casavam, davam em casamento, quer dizer, era um tal de casar, descasar, casar e descasar, né? E curtir a vida, e festa, e bebedeira, isso e aquilo. E Noé era o pregoeiro, era o pregador da época. Noé pregava e falava, olha pessoal, vai vir o dilúvio. Deus mandou construir a arca, e Noé construindo a arca com os filhos, e o povo rindo da cara de Noé. O povo zombando de Noé. Noé pregou 100 anos. Sabe o que é você ficar 100 anos pregando para o povo? E naquela época não tinha a população que tem hoje no mundo. E esse homem pregando e os outros rindo da cara dele. E hoje, às vezes, você está pregando, Jesus vai voltar e o povo está rindo. Até na hora que Jesus voltar, vai falar, não é que ele voltou mesmo, né? Porque hoje você vai falar, depois você vai dizer, fez lavagem, né? Cerebral. Mas Jesus vai voltar. A palavra se cumpre, glória a Deus. Então veja bem aqui. Deus, aquele povo todo, durante 100 anos, o homem construindo a arca, lá, o homem pregando, ninguém deu crédito, ninguém creu, só ele e a casa dele creu, até que chegou o dia que o Senhor falou para ele, entra você e a tua família dentro da arca. E mandou também os animais, deu ordem para os animais entrar. De casal em casal, entrou, veio o dilúvio, matou todo mundo, gigante, matou todo mundo, mas Noé e a família dele foi salvo. Um grande homem de Deus que andou com Deus, só coisa boa aconteceu com ele. Só que agora o dilúvio, a chuva baixou, a água baixou e ele tinha que alimentar a família dele, ele tinha que trabalhar. Naquela época não é igual hoje que tem tudo industrializado. Não, naquela época você tinha que trabalhar na agricultura, plantar semente, a terra vai produzir e aí você vai comer dos frutos da terra, certo? Ele então fez certo. Ele plantou uma vinha, plantou as coisas lá para sustentar a família. Eu mesmo já trabalhei na roça, já peguei na enxada, eu entendo disso aí. É muito gostoso, né? E ele plantou a vinha dele. Só qual foi o erro dele? Versículo 21.
e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Errado, né? Era errado beber vinho? Não. O que não podia, porque naquela época, eu creio que não tinha geladeira também. Então, assim, na hora que você amassava ali a uva, pisava na uva, se você já coasse ali, já tomasse o suco da uva, beleza. O problema é se a uva fermentasse, aí virava alcoólico. E tudo que é alcoólico vai subir, não é verdade? Vai tirar a pessoa da lucidez. Então eu creio que ele deve ter feito o suco fermentou, tomou, deve ter tomado bastante, e ele ficou o quê? Embriagado, ficou bêbado. E a pessoa, irmão, que está embriagada, ela perde totalmente a lucidez. Ela não tem noção, ela não tem governo sobre ela mesma. E só traz vergonha, não é verdade? Só traz vergonha, só traz consequência para casa, para a família. Só traz problemas. E ainda você pergunta para a pessoa depois, e aí, você lembra o que você fez? Não, não lembro. Eu não lembro. Por quê? Porque a bebida ali, o álcool ali, domina a mente, domina o corpo da pessoa. A pessoa perdeu o domínio, a autoridade ali. Ao invés dela dominar, ela está sendo o quê? Dominada. E aí, o que aconteceu com ele? Um grande homem de Deus agora estava lá andando dentro de casa, dentro da tenda, que não era tijolos, era tenda, nu, sem roupa. No meio dos filhos, no meio lá dos netos, no meio das pessoas lá, andando nu. Lá. Olha que situação. Irmãos, isso também representa o quê? Que às vezes a nudez está em nós mesmos. Quantas coisas que às vezes Deus mostra pra gente, né? Eu preguei quarta-feira, que teve um dia desse que eu estava orando e Jesus mostrou um defeito que eu, né? Precisa ser mudado na minha vida. Eu fiquei indignada. Eu falei, Jesus, mas todos esses anos eu, na tua casa, na tua presença, e eu não mudei nisso daqui ainda? Mas eu fiquei tão chateada. Por quê? Porque Deus mostra pra gente, filha, muda essa atitude, muda essa maneira de falar, muda essa maneira de agir, isso daqui não me agrada. Ele fala, mas ele fala com amor. E a gente fica chateado, não fica? Porque a gente não quer errar. E fala a verdade dói, não dói? Mas depois você fala, obrigada por ter ouvido a verdade. Não é verdade? Porque a verdade vai edificar você, vai fortalecer você. Glória a Deus. A versículo aqui, versículo 22. E viu Cã, o seu filho, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então, um dos filhos viu o pai nu. Ao invés dele ir lá cobrir o pai, ao invés dele ocultar o pai, ele ficou lá, vendo o pai nu, dando risada, ou então revoltado com a situação, porque cada pessoa tem uma reação. E ainda saiu, em vez dele ocultar, não, ele saiu divulgando para os irmãos lá a situação do pai. O pai tá lá em casa daquele jeito, tá assim, tá sem roupa, não é verdade? E ao invés dele cobrir a nudez do pai, não, ele acabou desrespeitando o pai, deixa o pai daquele jeito e ainda saiu divulgando a nudez do pai. Isso também, irmãos, representa para nós hoje no mundo espiritual, às vezes tem pessoas no nosso meio que você fala, cadê fulano? Fulano caiu, fulano pecou, fulano desviou, não tem isso? Tem pessoas que até se alegra para falar que aconteceu algo com alguém, infelizmente, mas é verdade. As pessoas, ao invés dela cobrir a nudez do outro com oração, como o Espírito Santo faz, porque o Espírito Santo sabe das nossas fraquezas, o que o Espírito Santo faz? Ele intercede por nós. É o que nós temos que fazer quando vê um irmão caído, quando vê um irmão com fraqueza, quando vê um irmão com problema, com dificuldade. O que eu tenho que fazer? Tocar a trombeta, sair falando para todo mundo o problema do irmão? Não, eu tenho que interceder, eu tenho que orar e pedir misericórdia. Deus, ajuda essa pessoa, abre os olhos dessa pessoa, para que ela acorda, meu Deus, para que a situação dela seja mudada. Glória a Deus.
E aí, irmãos, esse Cã não, ele fez ao contrário, ele divulgou a nudez do pai, e ficou naquela situação ali, versículo 23, então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos, sobre os seus ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não vira a nudez do seu pai. Olha o respeito desses outros dois irmãos. Não, vamos cobrir nosso pai? Foi andando de costa para jogar um negócio assim, para arrumar o pai lá, para cobrir o pai, para ninguém ver a nudez do pai. Enquanto o outro filho, né, já não teve respeito nenhum pelo pai, fez tudo ao contrário. Irmãos, olha, a bênção dos filhos está nas mãos dos pais. Não está na mão de pastor, não está na mão de bispo, de padre, de apóstolo. A bênção dos filhos está nas mãos dos pais. Quando seu pai e sua mãe estendem a mão para te abençoar, dê glória a Deus, aleluia. Porque Deus colocou essa autoridade na mão dos pais. E Deus vai cobrar dos pais. Depois que o filhinho é adulto, já tem noção do que é certo e errado, Deus vai cobrar mas e quando for menor, Deus vai cobrar dos pais. Porque é responsabilidade. Veja, olha a atitude, o temor, o respeito de Sem e Jafé com o pai dele, para cobrir a nudez. É a mesma coisa nós temos que ter esse temor, marido e mulher. Aí tem mulher às vezes que sai falando, xinga o marido, às vezes no meio de um monte de gente, fala das falhas do marido no meio de um monte de gente. Você já viu aquela reunião de família? Que aí começa a soltar tudo na reunião de família, né? Ah, fulano! E começa a contar tudo, contar os podres, contar a falha da pessoa, a pessoa fica envergonhada ali, né? Aí depois a pessoa vai até defender a pessoa que ela criticou, que ela falou mal ali, falou a nudez. Aí ela vai falar, mas não é você que falou que ele era isso, agora você está defendendo ele? Aí perde a razão, não é verdade? Então, irmãos, nós temos que ter esse cuidado. Que cuidado é esse? Para nossa boca não ter maledicência. De ficar falando mal de um, falando mal do outro. É porque fulano é isso, porque fulano... Deus mostrou algo na pessoa, mostrou um defeito. O que você tem que fazer? Orar, interceder. E quando você tiver a oportunidade de Deus falar para você falar, você chega na pessoa e fala, olha, minha amiga, meu amigo, eu vi essa falha aqui, você já viu? Deus já mostrou para você, porque Deus mostrou para mim. Eu só estou dando uma alerta, para você ficar ligada, porque, entendeu? Já aconteceu isso comigo. E também como Deus já mostrou para mim, eu cheguei na pessoa, a pessoa não gostou na hora, mas depois voltou para agradecer. Por quê? Porque todos nós temos falhas. Todos nós temos nudez, ninguém aqui é perfeito, mas o nosso Deus é perfeito. E Ele quer nos aperfeiçoar nele, glória a Deus. Então, versículo 24. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E o que ele fez? E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, e alargue Deus a Jafé, e habite na tenda de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Olha aqui, o pai amaldiçoou o filho, e o pai abençoou os outros dois filhos que teve temor. Parece até meu Deus, lá em Minas Gerais a gente conhece como rogou praga. Eu não sei se na Bahia é assim, se aqui em São Paulo é assim, mas lá em Minas Gerais, olha, foi assim, a mãe rogou praga, a família rogou praga, não tem isso, né? Por quê? Ou a mãe levanta a mão para abençoar, o pai levanta a mão para abençoar, mas olha a responsabilidade do pai e da mãe. Quando fica, por exemplo, tem mães que às vezes fica xingando o filho, não tem? Ô seu cabeça dura, ô seu isso, seu aquilo. Cuidado, que a palavra tem poder. Aí você fala que é cabeça dura, ele vai ser cabeça dura a vida inteira. Por quê? Porque você é a mãe, você é o pai. E você declara isso. Vai falar, não é que minha mãe dizia isso e eu sou isso mesmo? Por quê? Porque às vezes não tem o conhecimento.
Não é verdade? Ai, irmão Célio, mas eu tenho um filho ali, olha só Jesus. Então vai declarando coisa boa, declara coisa boa, para que ele vai ser aquilo que você declarar. Porque a bênção do teu filho e da tua filha está na tua mão, na mão do pai e da mãe. Glória a Deus. E aí Noé fez isso. 28. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e... Gente, ele tinha 350 anos quando isso aconteceu. Você viu como que na época o povo vivia? E mesmo naquela época, já tinha gente bebendo, embriagada, com vício, com problema. Aí você fala assim, mas ele não era um homem de Deus, irmão? Você não andava com Deus? Foi, sim, ele era de Deus. Mas houve um descuido ali. Ele deve ter, bebido demais o negócio fermentado. E aí ficou embriagado e trouxe vergonha para a casa dele. E naquela situação, um dos filhos ali ficou talvez revoltado com aquela situação. E às vezes quantos lares que estão assim? Quantos lares que às vezes o pai está sem sabedoria porque... Às vezes tem algum problema e não quer enfrentar o problema e resolve encarar o problema. Não, deixa eu encher e bebe para tentar esquecer o problema. Só que quando desperta no dia seguinte, aí a família está entristecida, os filhos só estão tendo um mau exemplo, não é verdade? Porque querendo ou não, ele errou. Ele deu um mau exemplo. Mas não é porque ele deu um mau exemplo na casa dele que ele tem que ser desrespeitado. É como o pastor Rogério já me falou, a mãe pode ser uma prostituta, mas você tem que dar o respeito a ela. O filho tem que respeitá-la, glória a Deus. A escolha é dela, a decisão é dela. Se ela está errando, está fazendo algo errado, mas o filho e a filha tem que dar o respeito para o pai, tem que dar o respeito para a mãe. Isso é mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe e terá longos anos de dias na terra. Glória a Deus. Então, irmãos, todo erro tem uma consequência. Qual foi a consequência que veio aqui? O pai errou, mas a consequência foi que um dos filhos não teve temor e foi, em vez de ser abençoado, foi amaldiçoado. Por quê? Porque não teve respeito, não teve temor ali, começou a zombar do pai, começou a rir do pai, começou a divulgar nudez do pai, e o pai ali pegou e levantou a mão e declarou algo ali sobre a vida dele. E essa descendência do Cã é os cananitas, os cananeus, que se tornaram inimigo do povo de Deus. Olha para você ver a sequência. Por causa do quê? Por causa de um erro. Quer dizer, o pai e a mãe têm que dar bom exemplo na sua casa. Quarta-feira foi pregado que quando a gente dá glória a Deus na nossa casa, os nossos filhos vão aprender a dar glória a Deus. Se nós na nossa casa, que dizemos que somos de Deus, se os nossos filhos verem que a gente é de oração, eles vão aprender a orar também. Quando chegar a hora difícil, vai aprender a orar também. Se falar, não, eu vou fazer igual foi uma vez, né? Eu era novinha, não tinha aceitado Jesus e estava num momento muito difícil da minha vida. E eu lembrei, minha mãe dobra o joelho e ora. E não é que eu dobrei o joelho e orei e Deus respondeu a minha oração? Amém. Porque eu lembrei do exemplo. E nós, qual é o exemplo que nós estamos dando na nossa casa? Como homem de Deus, como mulher de Deus. O que nossos filhos estão vendo? O que nossos familiares estão vendo? Será que eles estão como Cã, zombando, rindo? Olha lá, vai para a igreja, mas mente com a beleza. Olha lá, vai para a igreja, mas gosta de falar mal dos outros. Tem ou não tem? Teve uma vez, numa igreja que a gente passou, eu estava evangelizando lá na frente da igreja. Aí fui evangelizar a moça, falei, você é dessa igreja? Obreira fulano de tal é dessa igreja? Eu falei, é. Ela é dessa igreja? Então não vou vir não. Por quê? Ela é obreira da igreja, chega em casa, amaldiçoa o filho, o marido, o vizinho, xinga todo mundo. O que ela está aprendendo aí? Eu não vou não. Eu fiquei indignada, eu falei, meu Deus, olha o exemplo. Então, que exemplo que nós estamos dando na nossa casa? Irmão, nós temos que estar vigilantes, nós não podemos brincar. E Deus está aqui abrindo meus olhos e abrindo o teu. Deus não está aqui condenando ninguém. Deus não quer que filho dele nenhum seja envergonhado. Deus quer nos vestir. Deus quer cobrir, nos limpar. Glória a Deus. Volta algumas páginas aqui. Gênesis capítulo 3.
Deixa eu ver se é 3 mesmo. Isso, 3:7. Gênesis 3:7. Que mesmo? Aqui está falando de Adão e Eva. Olha como que Deus lidar com os filhos dele. 3:7, né? Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos. De quem? De Adão e Eva. E conheceram que estava o que, gente? Nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si. Ai, vamos tentar resolver o problema do nosso jeito. A gente desobedeceu o nosso pai. Nós fizemos uma coisa que não deveria ter feito. Vamos ver se resolve com a folha da figueira. Tentou cobrir lá para ninguém ver. E às vezes a gente tenta fazer isso, né? Encobrir as coisas. Ai, eu fiz algo errado, mas deixa eu ficar caladinha, deixa eu ficar quietinha. Ninguém precisa saber de nada, mas Deus sabe tudo. De Deus ninguém oculta, glória a Deus. E não vai ser uma folhinha de figueira que vai resolver o problema. Versículo 8. E ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então olha aqui, ele ouviu a voz de Deus, Deus vinha, porque Deus, o nosso Deus, ele quer relacionamento, ele quer diálogo, ele quer um momento só entre nós e ele quer a gente no lugar secreto conversando com ele. Deus, ele vinha todas as tardes para conversar com Adão e Eva ali no jardim. Deus quer relacionamento. Só que agora, Adão e Eva estavam se escondendo. Por quê? Porque os olhos deles foram abertos. E eles começaram a ver o que é as falhas deles, os erros deles, as coisas erradas que eles fizeram que não era para ter feito. E olha que eles não estavam em qualquer lugar não. Eles estavam onde? No Pará. Tinha tudo do bom e do melhor. Olha aí. Se escondendo de Deus. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Ô meu filho, por que você me desobedeceu? Ô meu filho, minha filha, por que você está fazendo as coisas do seu jeito e não do meu jeito? Do meu jeito não tem sofrimento. Do meu jeito, meu filho, minha filha, olha, está tudo aqui preparado para vocês. Mas você quer fazer as coisas do seu jeito, vai vir consequência. Vai vir. E veio a consequência. Ficou Adão jogando a culpa na Eva, a Eva jogando a serpente, e um culpando o outro. E Deus falou: sinto muito, tem a consequência. Maldiçoou a serpente, falou para Adão: agora que você vivia no paraíso, não trabalhava, não fazia nada, agora você vai trabalhar, e por causa deles a gente tem que ralar todo dia. Né? Igual a moça da internet falou: quando eu chegar no céu, eu quero falar: Deus, eu quero conhecer a Eva. Por quê? Por causa dela eu tenho que passar roupa. Eu dei muita risada. Mas por causa de uma consequência, de um ato, de um erro, hoje a mulher vai dar luz, geme de dor. Não era pra gente gemer de dor? Quando eu fui ganhar o Mateus, eu falei: ó Senhor, eu não sou Eva, eu sou Lucélia Alves de Mello. Eu não aceito sentir dor, Senhor, né? Por quê? Por causa disso, vem a consequência. Mas olha o amor de Deus, o amor de um pai e de uma mãe. Olha aqui, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, o que Deus fez? Túnica de peles e os vestiu. Olha aqui, Deus não quer que eu e você, filhos dele, sejam envergonhados, sejam humilhados, seja jogado aí o inimigo pintando e bordando. Não. Deus quer o quê? Que a gente reconhece as nossas falhas. Ele nos mostra para a gente reconhecer, se arrepender e tomar uma atitude e falar: não, chega. Eu vou tomar uma atitude com meu Deus. Eu tenho, como o pastor pregou de manhã, eu tenho um contrato com meu Deus. Eu tenho uma aliança com meu Deus. E o que meu Deus diz é o melhor para mim. E eu não vou buscar mais
problemas, eu não vou trazer mais consequência para a minha vida. Será que, irmão, quanta coisa que nós às vezes agimos errado, padecemos, a gente tem que aprender com o erro. Ou eu vou continuar no erro? Eu vou continuar trazendo os mesmos problemas, consequências? Não, chega! Vamos aprender com o erro? Deus vestiu eles, Deus não deixou eles nus, não. Deus não deixou eles daquela maneira, não. Deus vestiu eles, matou o primeiro animal ali, tirou a pele e vestiu eles com a pele do animal. Olha como que Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus está alertando, abrindo meus olhos e os teus olhos aqui nessa tarde. Para quê? Para que a gente reconheça aquilo que precisa ser mudado em nós. E nós precisamos da ajuda de Deus. Senhor, olha, realmente eu sou isso. Senhor, essa atitude minha não é legal, eu sei que está fora da palavra. Então me ajuda, Senhor. Me ajuda. Porque eu tenho que estar cheio da sua presença. Eu não tenho que fugir da sua presença. Eu tenho que buscar mais da sua presença, Pai. Eu tenho que estar em comunhão contigo. Glória a Deus. E é isso que Deus quer fazer, igreja. Ele quer nos vestir com a melhor roupa. Mas a gente tem que aceitar, glória a Deus. Nós temos que abrir o coração e falar, não, Pai, cumpre em mim o teu querer, amém? Vamos lá no livro de Isaías, capítulo 61. Ele quer vestir eu e você, meu irmão, minha irmã, com a melhor roupa, glória a Deus. E Ele tem essa melhor roupa para mim e para você. Isaías 61. Ele não quer deixar eu e você ser envergonhado, nem confundido. Ele não quer que eu e você seja, como que fala, presa na mão do inimigo. Não. Ele quer nos libertar. Glória a Deus. Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Espírito dele está sobre nós. Glória a Deus. Que Espírito é esse, irmão Lucélio? Aquele que intercede por mim, intercede por você. Ele está em mim, está em você. Glória a Deus. Agora nós temos que deixar Ele dirigir a nossa vida. Olha aqui. Porque o Senhor me ungiu para pregar o quê? A boas novas aos mansos. Eu tenho que dar boa notícia. Eu tenho que entregar a palavra de Deus. E não levar a divulgar nudez dos outros. E não ficar com maledicência, falando mal. Amém? Amém. Tem que levar boa notícia. E enviou-me a restaurar os contritos de coração. E a proclamar liberdade aos cativos que estão presos. E abertura de prisão aos presos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. E a consolar todos os... A palavra consola. E a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deu ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza. Olha aqui para mim. Quando a gente está no caminho errado, fazendo as coisas do nosso jeito, a gente está com uma veste. Que é a veste do pecado, a veste da tristeza, né? A veste ali da amargura, às vezes da falta de perdão, é muita coisa, né? Aí Deus vai lá, chama, meu filho reconhece, arrepende. Deus traz para cá, tira aquela veste cinzenta, rasgada, suja, manchada, e Ele vai colocar aquela veste de alegria. Glória a Deus. Oh, meu irmão, olha que coisa linda. Ele quer vestir você de alegria. E o que mais? Ele quer te vestir de louvor por espírito angustiado. Você está angustiado? Está aí com o coração apertado? Ele está dizendo que Ele vai te vestir com louvor. Glória a Deus. Você vai ter testemunho para contar. A fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja o quê? Glorificado. Aí Deus vai pegar você, vai te vestir de alegria, vai te vestir de louvor, vai ungir você, o Espírito Santo vai morar em você, e Deus vai pegar você e plantar você na casa dele, na presença dele. Você vai beber das águas do ribeiro dele, você vai crescer, mesmo tendo sol, luta, adversidade, você vai gerar frutos.
Por quê? Porque o Salmo 1 vai concretizar na tua vida. Você vai ser árvore de justiça, plantado na casa do Senhor. Para quê? Para dar glória ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós fomos criados para dar glória a Deus. Então, Senhor, o que precisa, me ajuda aqui, porque eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer na fé, eu tenho que avançar, eu tenho que ser uma bênção para glorificar o teu nome. Meu Deus, olha, até ontem eu fiz as coisas do meu jeito, mas a partir de agora é do seu jeito. E o jeito de Deus é melhor. O jeito de Deus vai ter abundância, vai ser bênção, você vai avançar, você vai crescer, vai prosperar, vai ser bem sucedido. Agora, do seu jeito, vai ter consequência. Então, Noé era um grande homem de Deus, andava com Deus, mas um descuido dele fez com que ele amaldiçoasse um filho e abençoasse 2 filhos. Não era para ter acontecido isso, porque o erro foi de quem? Foi dele. Mas isso também significa que o filho não pode respeitar o pai e nem desrespeitar a mãe, mesmo que ele cometa o maior erro da vida dele. Filho tem que respeitar o pai, filho tem que respeitar a mãe. Assim eu e você temos que ter temor de Deus e respeito ao Senhor. Glória a Deus, temos que respeitar o nosso Deus. Amém, igreja? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que todos nós temos nudez, todos nós temos falhas. E o Espírito Santo intercede por mim, intercede por você. Deus não aponta o dedo. Deus não te envergonha. Deus não publica as tuas falhas, os teus erros para os outros. Não. Deus quer que você reconhece e se arrepende, porque aí Ele vai mudar as tuas vestes. E Deus está falando, eu quero mudar vestes aqui nessa igreja. Glória a Deus. Ele quer mudar nossas vestes. Para quê? Para dar louvor, para dar glória a Ele. Esse louvor é o que, irmã Lucélia? Testemunho. Eu tenho propriedade de dizer, olha o que Deus fez na minha vida. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem é o meu Rei da Glória. E eu tenho que olhar para o exemplo dele, para também ser um exemplo na minha casa. Glória a Deus. Nós temos que ser exemplo, nós temos que olhar para Jesus, a nossa referência, e também para a gente que pai e mãe sejam uma referência na sua casa, para que não dê espaço para o inimigo entrar e trazer destruição. Glória a Deus, em nome de Jesus. Quem está feliz, dê um glória a Deus. Coloque de pé e vamos orar em nome do Senhor. Que Deus fale mais no teu coração, amém?